Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Conforme os senhores podem ver na tela, hoje nós trataremos de um tema muito importante quando o assunto é contrato por prazo determinado, que é a quebra do contrato de experiência. Há muitos que digam que o contrato de experiência ele não pode ser quebrado, ou seja, já que ele já é incumbido de prazo determinado, ou seja, um prazo para início e um prazo para fim, não é necessário e não pode haver cláusula que possa extinguir esse contrato antes do prazo. No entanto, não é isso que a legislação, que é a consolidação das leis do trabalho, menciona e é sobre ela que nós trataremos hoje. Esse tema ele tem suma importância, sobretudo agora, estamos no final do ano e é muito comum várias empresas realizarem a contratação de profissionais de contrato por prazo determinado, aquele aumento das vendas, por exemplo, ao final do ano, o que caracteriza a necessidade de contratação de mais pessoal, mais vendedores e assim por diante. Então, a partir disso e tendo isso em mente, vamos estudar o que fala a CLT acerca da quebra do contrato de experiência. Existe uma multa e o que diz a nossa consolidação acerca disso. E o primeiro passo é você entender que pela consolidação das leis do trabalho, que também está aberta agora em tela, especialmente no artigo 479, ela estabelece que, mesmo nos contratos por tempo estimulado ou termo estipulado, ou seja, um contrato por prazo determinado, o empregador que, sem justa causa, ou seja, aquele que contratou sem haver um justo motivo, despedir o empregado é obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração que teria direito até o termo do contrato. E note que pela leitura do 479, a própria CLT já indica, olha, pode haver a quebra do contrato por prazo determinado, desde que haja o devido pagamento a título de indenização da metade que ele deveria receber. Então esse é o ponto número 1, e a gente já estica para a leitura do parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta do salário será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização, referente à rescisão do contrato por prazo indeterminado. E temos também o próximo artigo, que é o 480, que dirá, havendo termo estipulado, ou seja, contrato por prazo determinado, o empregado não se poderá desligar do contrato. Aqui eu não falo do empregador, correto? Mas o termo utilizado pelo artigo é empregado, conforme os senhores verificam na tela. Não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos. Então note, já da leitura do 479 e do 480, dois elementos nos são mencionados. Um contrato por prazo determinado pode ser extinto? Pode. Quem é a parte que pode extinguir esse contrato ou solicitar sua extinção? O empregador, aquele que contrata. Não havendo cláusula que permita, o empregado não pode rescindir esse contrato. Dizer, olha, eu estou te dando aqui o aviso prévio que eu não pretendo continuar. Isso não é uma cláusula permitida. Então, nós temos que o empregador pode sim encerrar. Mas, é claro que há exceções, e a exceção a essa regra já está prevista no 481 da CLT, que dirá que aos contratos por prazo determinado, se contiverem, cláusula asseguratória, do direito recíproco de rescisão. Como o próprio nome já indica, pode haver no contrato por prazo determinado uma cláusula que indica que as duas partes podem se manifestar pela rescisão. Ou seja, havendo essa cláusula, o empregado pode pedir rescisão. Mas não é o caso, tá? Na maioria Na maioria dos casos práticos, não há essa cláusula presente nos contratos por prazo determinado. Então, aplicam-se, caso seja extinto tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Então, assim acontece e assim está previsto do 479 até o 481 da CLT. Caso não haja cláusula e é o empregador que solicita a extinção daquele contrato de trabalho antes do prazo previsto para que ele de fato se extingua, nós temos alguns direitos, ou seja, verbas rescisórias que ele deve pagar. A começar pelo saldo, de salário, que é a remuneração dos dias efetivamente trabalhados no mês da rescisão, mas não para por aí. O empregado também tem direito às férias proporcionais e mais um terço constitucional, que são proporcionais ao tempo que ele efetivamente trabalhou, bem como o 13º proporcional ao tempo que foi trabalhado, aqueles meses que ele esteve ali presente, executando atividades para o empregador,
o recolhimento e o saque do FGTS, ou seja, a empresa ela precisa depositar o FGTS do mês da rescisão e o trabalhador tem direito a realizar esse saque. E claramente o pulo do gato, a questão que a maioria das pessoas mais quer saber, a tal da multa dos 40%. A multa de 40% sobre o FGTS é uma indenização que será calculada sobre o montante de todos os depósitos a título de FGTS que foram realizados e nesse caso é aplicável também. E por fim, nós temos uma indenização, por isso que eu realizei a leitura para os senhores, que é a indenização prevista no artigo 479, ou seja, é um contrato já por prazo determinado. Então o empregador chega e fala, olha, não desejo continuar, você não precisa vir. Não havendo justo motivo ou uma justa causa para aquilo, então ele despede ali, né, aquele empregado, ele vai ser obrigado a pagar-lhe, e aí isso tem natureza indenizatória, e por metade a indenização que teria direito até o dia do vencimento ou termo do contrato. Então ele deve pagar a metade do que ele receberia até o final daquele contrato. Isso nós chamamos de indenização do 479 da CLT. Então é necessário. Temos essa cláusula asseguratória, conforme está previsto nos artigos que dele decorrem, como está previsto no artigo 481 da CLT. Mas esse é o pulo do gato para entender. Lembre-se, a regra geral é que não haja essa cláusula presente nos artigos ou presente nos contratos por prazo determinado. Então, não tendo, a gente aplica a regra que nós já mencionamos e as devidas verbas rescisórias. Caso haja naquele contrato por tempo determinado essa cláusula, o empregado ele pode pedir a demissão e a rescisão contratual daquele contrato por prazo determinado, mas aí ele perderá muitos dos seus direitos, ou seja, ele paga o aviso prévio e ele perde a multa dos 40% sobre o FGTS e obviamente que caso o empregado diga que deseja rescindir aquele contrato, ele passa a não ter mais direito da indenização do artigo 479 da CLT. Então note, são 3 artigos, o artigo 479 tem um parágrafo, os outros não, então são simples de ler e de entender do que está estipulado. Mais uma vez, menciono que ao final do ano é muito comum que vários brasileiros sejam contratados por contrato de prazo determinado. É lícito, conforme vimos, previsto na consolidação das leis do trabalho. Mas existem pequenos elementos que estão presentes na vida dos dois, empregado e empregador, que precisa de atenção. Gostou desse vídeo? Então eu considero você a se inscrever e peço para que se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixe um like também e na caixa de comentários aqui embaixo você pode mencionar outros conteúdos que você deseja ver no nosso canal. É muito importante a leitura dos artigos mencionados para ampliar o seu leque de conhecimento no direito do trabalho. Além disso, nós temos cursos disponíveis na nossa plataforma que tratam sobre o tema. Obrigada e até a próxima!